Sejam todos muito bem-vindos ao E aí Pode, um podcast onde confrontamos pontos de vista, discutimos as diferenças e seguimos as nossas vidas, porque temos e respeitamos o seu, o meu, o nosso livre-arbítrio. Algo de errado não está certo, você percebeu, né? Tem um negócio diferente aqui. Eu tive que gravar a fala de última hora, porque eu tenho a minha, ela tem a dela, e aí eu me embolei aqui, mas deu tudo certo. Porque hoje eu vou estar aqui sozinha, desse ladinho, bonitinha. E do outro lado, como entrevistada hoje, tá? Tem ela, Mel Oliveira! Olá! Minha voz não vai sumir, só que hoje eu estou aqui desse ladinho junto com uma outra pessoa muito especial. Uma outra pessoa, Isaura Quadros! Olá! Olá, menina, já chegou já no sorriso. Gente, vamos lá? Isaura é psicóloga com abordagem junguiana. Eu ia falar junguiana, mas não, é junguiana, tá? Ela também é coach e terapeuta reikiana, só que ela não faz o reiki, não é isso? Eu não trabalho apenas como terapeuta reiki. Posso cortar? Isso aí. Vamos lá. Eu aplico as técnicas tanto do coach quanto do reiki para ajudar o cliente no processo terapêutico. Olha que interessante. Tudo junto e misturado. Gostei, no bereguedê todo. Tá isso vendo? aí. Não é uma psicóloga engessada, ela é uma psicóloga mais, né, livre. E Isaura também é mãe da Roberta, gente. Há 11 anos. Porque isso aí é uma coisa muito importante. Eu acho muito importante. Eu tenho trabalhado, né, nessa área de maternidade, criando conteúdo para maternidade, e eu tenho observado que função importante é ser mãe. Não tem, enfim, não tem nem explicação. Já perdi até o desejo de ser, porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E aqui temos ela, que você já conhece, mas eu vou fazer questão de apresentar. É a mulher que transforma vidas através do poder do feminino. É enfermeira de profissão, mas ela não atua mais não. A verdadeira vocação dela é ajudar as mulheres a se libertarem das amarras emocionais. Mel Oliveira te ajuda a se posicionar de forma assertiva para conquistar seu espaço no mercado através de autoestima e estilo. É uma coisa que a gente vai falar depois, né? Mulher poderosa essa. Essa é um furacão. Mas essa daí é poderosa. Resumindo, eu faço você fazer coisas. Coisas que são coerentes com o que você quer. Ponto. Não importa o que seja, eu vou lá e te ajudo a se orientar, a seguir seus passos. Ponto. Aí aqui... Acorda, menina! Acorda, menina! Aqui eu quero o seguinte, vocês repararam que eu trouxe, né? A gente trouxe, na verdade, só que eu tô representando a gente hoje. A gente, por favor. Duas pessoas pra falar de mente, né? Por quê? Porque hoje em dia, é assim, ó. Antigamente a gente passava as dificuldades e ia nos trancos e barrancos, né? Hoje em dia quebrou um dedinho, a pessoa já tá no desespero de querer desistir de tudo, enfim. Tem outras coisas mais profundas também. Então eu trouxe gente especializada aqui. O E aí Pode convidou representantes da Clínica Salos, depois a gente vai falar mais sobre isso, pra explicar pra gente como superar momentos difíceis. Como é que eu quero dividir isso? Né? A gente já começou um pouquinho, mas vamos pra galera de casa entender. A gente tem Isaura, que é psicóloga, e ela trata as pessoas nesses momentos difíceis. Já chegaram lá e estão passando por tudo isso, e ela cuida dessas pessoas. E a gente tem Mel, que cuida aqui do antes, né? Do antes pra pessoa não chegar a esse ponto. Ela segura a onda da pessoa pra ela não chegar a esse ponto de deprimir, né? De passar disso. Então a gente vai trabalhar com o antes e o durante aqui. E se quando a pessoa passa por Isaura e quiser passar para outras fases da vida, eu também tô assim. Eu acho fantástico esse trabalho em conjunto, psicólogo e coach. Eu acho perfeito. Complementar, né? É complementar. Aí eu vou começar com Isaura, tá? Isaura, vamos lá, coisa simples, pergunta simples, eu não vou... Ela tava com medo das minhas perguntas. Eu quero saber o seguinte, eu pesquisei algumas coisas, né? E aí, eu percebi que existem dois motivos principais que as pessoas mais consideram situações difíceis hoje, que é separação matrimonial e alguma perda financeira, tipo a empresa quebrou, foi demitido, e aí a pessoa entra num buraco, né, um poço, e que é difícil sair. Os principais motivos são esses, né, fora as outras coisas que são já hereditárias, genética, tem outros fatores. Mas esses dois fatores são os principais motivos gerados externos
para as pessoas chegarem no fundo do poço. Eu quero saber de você como é que a gente lidar com isso, como é que a gente pode ajudar o pessoal de casa a lidar com isso, numa dessas duas situações. É engraçado, Cris, você trazer isso, porque assim, a gente passou por um período pandêmico, né? Onde a gente pôde observar um crescente número tanto de separação quanto de desemprego. É verdade. Né? E assim, o que isso tem aparecido muito na clínica? Então assim, qual é a nossa proposta? Primeiro, a gente traz uma reflexão. Vou falar um pouquinho da relação primeiro. Nenhuma relação ela acaba da noite pro dia. Porque muitos clientes já chegam e dizem assim, mas doutora, ele resolveu acabar de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai provocar, vai voltar, o parceiro já estava dando sinais, né? Mas por não querer enxergar, ou por achar que a gente tem a capacidade sozinha de reverter algumas situações, aí acontece a separação e a gente fica presa naquele sentimento de acabou de uma hora para outra. Grave isso aí. A segunda questão nós temos uma fala, muitas pessoas, de vai durar para sempre. Como é que a gente tem capacidade de achar que as coisas vão durar para sempre, se nem a gente é para sempre? Eita, nunca tinha pensado nisso, não. Né? Então, assim, pensar sobre isso durou enquanto foi necessário durar. E foi bom, porque muitos também, ao final da relacionamento, dizem assim, perdi 20 anos. Perdi 30. Você não perdeu. Perdeu nada, né? Você ganhou. Se você revisar, você fez uma história com aquela pessoa, né? Então, assim, no processo, a gente traz isso e traz alguns... O porquê que você se submeteu? Ah, mas ele me machucou. Mas não existe vilão, nem vítima. Existe... É dois, né? A relação, 2, 3, não importa. Mas é mais de uma pessoa. Não, mas é mais... Não, porque hoje... A relação é com mais de uma pessoa. É mais de uma pessoa. Isso. E eu falei 2, 3, mas 4, hoje 3. E hoje são, né? Composto por 3 pessoas. E a gente, mas não é só uma, né? Então, assim, é importante parar para pensar sobre isso, né? E assim, por que você se submeteu a ficar diante daquela situação? O outro não fez nada. Você também permitiu que o outro fizesse. Né? Então, assim, trazer o que não apenas não focar na importância do outro, mas focar no que você esperava. O que você estava esperando dessa relação? Você pode obter isso de outras maneiras? Entendi. Então, quando o paciente vem com um caso de término, se faz ele raciocinar tudo isso, que não todo perdeu. O processo de relacionamento, porque muitas vezes não é uma perda, é um ganho. Né? Fato. É uma possibilidade de você olhar para você, né, e dar um salto. Às vezes, pelo final de um relacionamento, você passa, você sofre, você ressignifica e de repente você sai forte, você muda de emprego, você muda de cabelo, você muda de casa, você muda de gostos. Você tocou num ponto aí que eu acho importantíssimo a gente frisar, que vou até dar a Siri, que eu quero entender por quê. Uma das duas aí me responde. Por que a primeira ação de alguém que se separa é mudar o cabelo? É a forma que a pessoa tem de se enxergar em um contexto diferente, não daquele. Né? Então, é como se ela estivesse se renovando para a próxima etapa. Que etapa é essa? Às vezes a pessoa até se arrepende, né, de cortar o cabelo e tal. Eu sempre oriento, não faz isso ainda. Né? Porque a pessoa precisa passar por outros processos antes de tomar essa decisão, se for algo importante para ela. Pelo menos para mim é muito importante. Então, assim, é como se ela estivesse se renovando para a próxima fase. Eu acho. Um marco, né? É um isso. marco. Acabou aqui. Isso. Eu vou demarcar o nascimento, o renascimento de um outro eu. Aí rapa a cabeça e depois se arrepende. Aí às vezes não, mas enfim, né? Pinta de vermelho. Não, mas às vezes emagrece. Isso, troca o guarda-roupa. Troca o guarda-roupa. Às vezes a escolha, às vezes não usava batom, passa a usar batom. Isso. Às vezes pinta o cabelo, não é só cortar o cabelo, às vezes pinta o cabelo. Então, assim, é um marco, é como se fosse, é um símbolo do renascimento. Aí o ex olha assim e faz, aí ó, não usava batom, agora usa. Na minha época, que o ex fica ressentido. Quando a mulher começa a passar o batom, ou a se arrumar, ou fazer coisas que não fazia durante a relação, ela começa a mudar. E aí, como é que resolve isso, esse conflito?
Mas aí, Cris, observe, é uma coisa que a gente precisa estar atento durante a É isso relação que eu ia também. falar. Massa. Muitas pessoas se desleixam durante o processo e depois elas se enxergam e aí querem tomar, tipo assim, retomar o tempo perdido, né? Só que não tem tempo perdido, como a Isaura falou. Então, às vezes, elas tendem a se olhar mais quando não estão olhando para o outro. Isso, exatamente. E essa tendência deveria acontecer dentro da relação, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E uma coisa assim, ó, é saudável fazer essa mudança, né? Se for pra si. Sim. Não pra ficar chamando a atenção do Perfeito. ex, né? Isso não Até você porque vai... se for pelo Detrimento. outro, não vai ser sustentável. Não vai durar. Vai acabar. Um tempo ela não consegue manter. Se sustentar aquilo ali. Porque Perfeito. pra chamar a atenção do ex, Sim. eu acho que a pessoa vai se envolver numa bola de neve aí, né? E assim, uma machucados. pessoa ferida, ela tende a entrar em outro relacionamento e ferir um outro que não tem nada, a ver, E é mesmo. né? Ainda tem esse detalhe. Ela tá ferida e ela quer repassar. Repassar. Exemplo, aquela música de Marília Mendonça, quem eu gosto, como é? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer. Não vou querer. É tipo assim, mas- vamos passar adiante o Ninguém vai sofrimento, sofrer né? sozinho. E não tá passando, né? É, ninguém vai Porque quando sofrer a gente faz sozinho. alguém sofrer, a primeira pessoa que sofre Exato. é nós mesmos. A gente Oh, sente forte. o primeiro, né? Se eu desejar o mal a você, você pode ter certeza que na energia, no meu corpo, O mal fica. vai ser em mim primeiro. Pode até chegar a você É. e eu conseguir sugar a sua energia. Mas a primeira pessoa a ser prejudicada sou eu mesma. Sensacional, gostei Né? dessa etapa do relacionamento. É muito pano pra manga, não tem jeito. A gente pudesse ficava aqui a tarde toda. Tem coisas gerais, mas também tem coisas muito individuais. Individuais. Que aí, em consultório, né, Isaura? Que se vê os detalhes, né? Mas o geralzão é mais ou menos isso, É né? mais ou menos isso. Agora vamos falar da questão financeira, lembra? Financeira, Ô, Cris, na pandemia, logo após a pandemia, né, nesse processo, ficou muito evidente que, assim, não é apenas a perda do trabalho ou a demissão, mas é a crença que a família da pessoa tem sobre o trabalho. Por exemplo, se a pessoa ela se sente na obrigação de ser o mantenedor da família, uma demissão vai ser algo muito... Não é o emprego em si, né? Não é um emprego. É a sensação. O emprego, claro, Sim, tem um peso, sim. né? É ao menos uma renda e a gente não vive de amor, né? A gente precisa do amor, mas a gente mesmo precisa da parte Tem que prática. ter o Pix. Tem que ter o Pix. Tem que ter o Pix. Então, assim, mas assim, quando a gente consegue trazer uma mudança de crença, porque às vezes um dos parceiros perde o emprego, mas o outro continua trabalhando. Então, se a gente consegue conversar, reorganizar e fazer com que aquela pessoa não se sinta no peso, ela não é um peso para o outro. Ela está passando por um momento. Passagem. Já diz. Passagem. Eu não vou ficar presa, eu não vou ser demitida para a vida toda. E eu tenho outras habilidades, né? Isso é fato, né? Quando a gente perde o nosso meio, a fonte de sustento, a gente se sente um peso pro outro. Acho que é isso que mais incomoda na perda, né? Mas quando eu te falei da crença, se você, por exemplo, tem uma família que ela te apoia, né? Vocês conseguem conversar sobre as dificuldades, sobre como dar um jeito na dificuldade. Isso se torna agregador. Você não se torna um peso. Você se sente participante daquilo ali, Processo. né? E aí você aprende também a receber, não só dar. Entende? Show. Então, assim, é importante. A crença é como a família te vê, como você se vê. Porque tem muitas pessoas que se veem na obrigação de eu tenho que manter, eu tenho que suprir, certo? Mas eu também posso receber. Até porque a vida não é só dar. Essa carga é mais para o sexo masculino, né? Eles sinto têm mais isso, dificuldade, realmente. Eu sinto isso. Que as mulheres, elas têm a função social de ser mãe, de ser dona de casa, tira um pouco esse peso. A não ser que ela seja realmente a pessoa que sustenta o lar. Mas aí o masculino precisa masculino. aprender a Isso. assumir Essa responsabilidade. outras funções. Perfeito. E não exatamente. ficar cristalizado apenas no masculino. Exato. É por isso que é a crença, né? É por isso que é a crença. Então, vamos lá. Pra gente focar aqui pra galera de casa, pegar a visão aqui também. Quando a pessoa já chega
no fundo do poço, que chegou pra você lá no consultório, ressignificar as crenças que ela tem daquela situação. Daquela situação e do momento que ela está vivendo. E a gente eu sempre procuro trazer que é uma passagem. E toda dor, ela tem amor embutida. Nossa, mas é difícil enxergar, viu? É difícil enxergar. Né? Mas assim, às vezes a gente quer se manter em um relacionamento onde a gente tá dilacerada, a gente não tá se valorizando, mas é que a gente quer se manter ali, né? Por amor ao outro. Uma vez me perguntaram, acho que foi no curso de coach, quem era a pessoa mais importante da minha vida. Uhum. E eu respondi, minha filha. E a professora disse, não, tá disfuncional. Enquanto você estiver pensando assim, sua vida tá disfuncional. Eu entrei em crise, né? E hoje, quando me pergunta quem é a pessoa mais importante da sua vida, Isaura, eu digo, eu mesma. Eu sempre pergunto assim, pense nas 3 primeiras pessoas que você ama. A pessoa vai, pensa. Fulano, Cicrano, Qual é o lugar que você está nessa lista? Normalmente não tá. Normalmente não tá. Normalmente é filho, marido, mãe, pai, irmãos, mas você Até não o se cachorro. coloca. Você não se coloca na posição de prioridade na sua vida. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E eu acho que eu já frustrei minha filha, porque ela me perguntou e eu disse eu mesma. E ela ficou me olhando, Oh, assim Deus. como você está me olhando. Mas é bom que ela entenda. Não, mas de eu agora. expliquei depois a ela. Eu falei, se sua mãe está bem, automaticamente eu consigo te dar um suporte para que você esteja bem. Exatamente. Né? Isso vai ser mais fácil. Isso é bíblico, né? Jesus falou, tem de amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Não tem como, não casa, a conta não fecha. E a parte prática disso é o avião, né? A máscara. Primeiro a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Senão você desmaia e não ajuda ninguém. Gente, a mente da gente é um negócio... Mas quando a gente acorda... Acorda, menina! Vamos pra ela agora. Acabou, Vamos chegar. acabou. Mel, Oi. mas antes da pessoa chegar lá, no consultório de Isaura, pra ela fazer todo esse trabalho de crenças, né? Ajudar a pessoa a entender o processo que ela tá passando, tanto no relacionamento, quanto com perda de emprego, ou a empresa quebrou, alguma situação financeira. Ela já chegou lá ruim, Isaura vai lá e tenta organizar a mente dela para que ela saia disso. Então, é essa a função do psicólogo nesse processo. Isso. Eu quero saber como não chegar lá. Na verdade, não tem como. A vida é feita disso. De obstáculos, né? Não Eu aqui já existe- pronta para anotar. Não existe passar por essa etapa sem cair no buraco, né? O legal é você saber quando você está começando a estar no precipício, a entrar no precipício, ou quando você está já tranquilo para sair e respirar um pouco, né? Então eu estou dentro desses dois dos abismos aí, né? Antes de cair E na saída, e pra na poder saída, segurar a pessoa pra puxar ela. exato, Isaura tá lá embaixo. né? Impulsiona Leva a mola, impulsionando a mola. pensa na mola. Exatamente. Ai, tá vendo, gente? Vão entendendo aí, viu? Exatamente. Então, quando você percebe que a pessoa está passando por esse processo, independente do quanto tempo ela esteja, porque o tempo é muito individual, né? O tempo de cada um é muito individual, você precisa fazer com que ela entenda que ela, naquele momento, precisa se acolher. Acabou. Sentar e chorar mesmo. Respeitar esse momento. Nada de ficar fugindo, sabe? Camuflando as coisas. Sendo forte, eu sou forte. Não. Vamos sentar e chorar? Vamos, que é bom. Pronto. Sentar e Senta e chorar, chora. se respeitar, mas também ter coragem de pensar assim. Bom, entrei aqui nesse, né? Pisei com força. Mas eu tenho que chegar em algum momento, precisar de coragem para sair. Porque precisa de coragem. Sim. Não é simples, não é fácil, mas precisa-se ter coragem. E onde é que está essa coragem? No movimento. Ó, se eu tenho aqui esse copo, eu olho para esse copo, daqui eu vejo uma coisa. Isaura está vendo outra coisa. Não precisam ser movimentos grandes. Você pode ter pequenos movimentos. Se eu sair daqui para aqui, eu já tenho outra perspectiva. Então, o movimento, mesmo que seja assim, ó, tique-tiquinho,
já ajuda você a ver aquela situação por outra perspectiva. Com certeza. Gente do céu. É muito legal isso, porque as pessoas pensam que o processo de coach é tipo assim, vamos embora, tem que... Gente, não é nada disso. Não é Não é isso. motivacional Pelo apenas amor não, de viu? Deus. Pelo amor de Deus, viu? Não, a gente vai no seu tempo, no seu movimento e respeitando a sua capacidade naquele momento de enxergar as suas próprias limitações. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso, porque tem gente que tem medo de coach. Não, porque mas acha que o coach vai chegar ali no ouvidinho e ó... Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Infelizmente, no mercado, existem profissionais e profissionais de todas as áreas. Todas as áreas. Então, a gente tem que parar de escrachar, de apontar o dedo para determinados tipos de profissionais, certo? Existe bom e ruim em toda a área, em todas as áreas, né? Mas, enfim, não estou aqui para defender nada, não. Eu sei muito bem o que eu faço e faz muito há bem. 13 anos aí fazendo Agora, isso. você falou de movimento, eu... acho isso muito interessante. Eu trago essa questão para o meu trabalho, porque as pessoas elas perguntam assim, Cris, como é que você faz para ser tão criativa, para criar tanta coisa legal no seu Instagram, nas suas redes? Eu digo, a criatividade está no movimento, é criatividade, é estar fazendo, é lendo, é consumindo, é estar em movimento. Quanto mais você está em movimento, mais você consegue expandir sua mente, pensar em coisas diferentes para trazer para o seu conteúdo. Isso serve para qualquer área da vida. Então, você tá no buraco ali, saia daquele olhar da porta escura e venha para cá. Você vai olhar a mesma situação, de outra forma. Eu já vi você fazendo uma atividade dessas. Lembra aquela viseirinha que o burrinho usava antigamente? Isso. Aí eu fui criada na roça. Você sabe por que ele usava aquilo ali? Pra não perder o foco. Pra não ver os lados. Não, era pra ele seguir o caminho que tava no chão. Pra ele não ir nem pra direita nem pra esquerda. Conheço muita gente que tem esse cabresto. É cabresto que chama? Cabresto. Conheço muita gente. Então, o que Mel tá dizendo? É a gente tirar e às vezes a gente só fazer um movimento assim, isso, ó, enxergar. Perfeito. Porque aí você sai da linha. Porque essa linha... É a única coisa que você vê no momento, né? E esse momento não tá legal. E se não tá legal, a gente precisa mudar. Mudar a forma de enxergar. Não é mudar a situação tá ali. Não vai mudar. A situação existe, é um fato. Mas a forma que você vê pode ser mudada. Você pode sair. Isso. Eu fui convidada para uma festa. Pensa aí comigo. Fui convidada para uma festa. Não tô me sentindo bem. A festa vai acabar? Não vai acabar. Mas eu posso me retirar da festa e ir para um outro ambiente ou ir para minha casa. Perfeito. E ficar bem comigo? Isso. Ou posso arrancar os fios do som e acabar com a festa. Enfim, né? Ela é agressiva. Trabalha com ereção. Ela é agressiva. Então, voltando aqui pro movimento, né? O primeiro movimento que eu acho interessantíssimo, Isaura, a gente fazer com os clientes nesse momento, é fazer com que eles enxerguem o auto-perdão. Porque eu entendo muito que as pessoas se culpam, se punem pelo tempo perdido, porque fez isso, porque fez aquilo, não deveria ter feito isso com fulano, não deveria ter ficado tanto tempo no emprego, não deveria ter me dedicado tanto àquele chefe, não deveria. E fica se punindo. O auto-perdão liberta. Passado, né? Passado. Gente, eu sou rainha da culpa, sabia? Eu tenho um negócio de Você culpa sabe de onde comigo. vem isso? Dos nossos antepassados, do processo da escravidão. A gente apanhou tanto que isso vai passando por geração e geração. E a gente acha que precisa ser muito pesado sempre. E o auto-perdão, ele liberta. Eu não preciso... falei essa semana para uma cliente, eu falei... Você não precisa se esforçar tanto. O seu campo, ele é aberto. Você só precisa usufruir, mas você tem dificuldade de usufruir o que aparece para você. É porque ela acha que precisa ser sempre muito. Exatamente. Não precisa. Então, o auto-perdão é a gente pegar o chicote e aposentar. Isso, até porque bacana. a gente já foi liberto. E outra coisa, a gente não precisa que o outro perdoe a gente pra gente se perdoar. Porque às vezes a pessoa fica ali presa. Eu quero que a pessoa me peça perdão porque ela me fez mal. E fica com aquilo, como você falou, aquilo é pra ela. Isso. E quando você percebe que você não é perfeito, que você fez o seu melhor ali naquele momento, naquela relação, naquele emprego, cara, não tem mais nada pra você fazer. Segue em frente, aprende. E segue em frente. Enxergar esse processo como um momento de maturação e aprendizado para o próximo processo, porque vai vir outro processo. Pior que... vai vir outro emprego, vai vir outro relacionamento. Exatamente. Pode ser com a mesma pessoa, né? Não tô incentivando aqui a separação de ninguém, pelo amor de Deus. Mas assim,
num relacionamento duradouro, né, de muitos anos, a gente passa por várias etapas, né? E a gente precisa aprender a se relacionar com o nosso parceiro o tempo todo. Exato. A cada etapa, né? A cada etapa, até porque eu mudo, se eu mudo, meu parceiro muda também. Perfeito, é exatamente, que eu falo sempre isso. Então, Agora tem gente que é injusta, ela muda, mas se o parceiro muda, ela acha ruim. Entende? Ela muda, ela vai mudando, ela vai entendendo que ela tá mudando com o tempo. Mas se a parceria dela muda, ela não aceita. Mas, Cris, o parceiro dela tá mudando, independente dela querer ou não. A questão é, ela enxergou e incomodou. Isso, porque era confortável para ela ter aquela pessoa daquele jeito que ela tinha. Isso. Aí quando essa pessoa transpareceu outros comportamentos, né, colocou em prática outros comportamentos, aquilo assustou. Ou seja, o novo sempre assusta. É o que eu sempre falo. É verdade. É verdade. Show. Mas continue aí. Pronto, a gente... Diga aí, Se perdoou, a gente precisa ressignificar. Isso. Né? Olhar para aquela coisa que aconteceu e tentar tirar o máximo de experiência, porque a vida vai continuar do mesmo jeito. Gente, não dá para parar o carro e trocar o pneu nesse caso. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Não tem jeito. A gente não tem tempo para sentar, parar e organizar a vida de novo. Não, a gente tem que olhar para aquela situação e dizer assim, pronto, isso aqui aconteceu, eu aprendi isso e a vida segue em frente. Seguindo. E tá seguindo, né? O tempo tá passando. Passa. E a gente não pode ficar parado, sentado, chorando o tempo todo. Se dê o tempo, mas também se movimente e tenha coragem para sair daquela posição, como a gente está falando. E ressignificar é colocar um novo significado dentro de uma situação que não tem como mudar. Isso. Passado não volta, né, Isaura? Passado não volta. E engraçado que a gente vive mais no passado. Sim. Ou no presente. No passado, se culpando, porque eu não deveria, ou eu vou fazer, mas ainda não concretizou. E a gente pouquíssimo vive no presente. Olha que maluquice. É mesmo. A gente tá sempre Ou lá atrás, no passado, ou planejando o meu futuro. Mas eu esqueço de estar aqui agora, né? De estar aqui. O que eu tô sentindo aqui agora? Eu sempre trago esse ponto que eu vou falar aqui com vocês para meus clientes. A gente precisa revisitar o passado Sim, o tempo importante. todo. E o passado é o ontem. Eu não preciso ir lá 10 anos. É o ontem. E quando eu revisito o passado, eu trago de lá as dores e os prazeres que já passaram. Já passaram. Mas eu tô viva aqui. Como vivendo. é que eu vou usar isso que eu passei agora? Porque agora que eu estou saindo do fundo do poço, ou estou quase na beira do fundo do poço, eu preciso olhar minhas conquistas, que é o principal. Sim. Gente, eu já passei por coisas difíceis, por que eu não vou passar agora? E dentre as coisas difíceis que eu passei, quantas conquistas eu tive Isso. também, mas a gente não consegue enxergar o positivo. Chega aí, só o cabresto tá ali, ó, só pro negativo. Mas a gente tem uma cultura também do negativo, do criticar. Pouco se elogia. Pouco se... É cultural mesmo isso, né? Isso é Eu cultural. observo Isso a gente isso. precisa... Por isso que quando a gente fala assim, seja positivo, muitas pessoas falam, mas ser positivo é diante da dificuldade mesmo. Eu vejo o que você pode fazer agora, nesse momento. Eu vejo sempre em algumas literaturas que o negativo, ele é como se fosse um velcro, sabe? Ele gruda. Mas isso tem a ver com os nossos registros, nossos antepassados, porque a gente sempre tinha que estar com medo da morte, né? Porque tudo era perigoso. Tudo era Fugir. perigoso, então a gente tinha que fugir. A gente tinha medo de tudo que acontecia. Então, o negativo, ou seja, aquela experiência ruim que eu vivi, precisava ficar fixada dentro de mim para que eu conseguisse fugir de alguma outra situação negativa. E o positivo é aquela coisa assim, significa que você se distraiu. Tá tão feliz, se distraiu, que você pode correr um risco. Então, o positivo é como se você ficasse vulnerável, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem medo de ficar no positivo porque a gente está vulnerável. Apaixonada. Pessoa apaixonada tá o quê? Mas você já percebeu que a gente diz que quando a gente tá nesse processo vulnerável, né? De felicidade, a gente fala assim, mas passou tão rápido. Não é? Porque a gente não curtiu. Porque a gente não curtiu. Porque eu tô valorizando o meu período difícil da vida. Exatamente. Então eu acho que a parte difícil, se eu tomar uma topada agora, eu vou sentir dor. Tá 3 horas dizendo, Sim. Quando andou normal e ninguém lembra, né? Ninguém tem lembra. 2 pernas e tá andando Quando a gente de tá boa. com cólica, a gente fica, ai meu Deus, como eu queria não estar com cólica. A gente tá sem cólica durante 20 dias. Mas eu falo, quando eu falo assim,
que bom que você tá com cólica. Você tá lembrando que tem um órgão. Um órgão dentro de você. Saudável. Isso é importante. Pois é. É engraçado meu que eu ouvi essa semana e foi muito legal ter ouvido uma conversa paralela. Eu adoro ouvir conversas paralelas. Fofoqueira! Quem gosta do conteúdo VDZ. É coisa de psicóloga, gente. Conteúdo VDZ, Zé, é conteúdo vida dos outros. Adoro, gente. Aí, adora. Quando eu ainda fazia faculdade, eu andava de ônibus. Pra ouvir isso. Eu perdi várias vezes, todos meus amigos me Fofoqueira sumida, isso é ótimo. perdia pro ponto direto, gente, porque eu não conseguia soltar sem terminar a resenha da conversa. Peraí, Quando eu não fazia intervenções. Peraí. Você perdia o ponto pra continuar ouvindo a conversa. Gente, é Master Blaster. Meu Deus! Da fofoca. Gente, ela precisa fazer um curso. Quando eu não fazia intervenção na fofoca dos outros, porque eu já fiz intervenção. Gente, Zara! É grave. Eu vivi Eu melhorei. pra ouvir É grave isso aí. Melhorei. Que Não, legal. mas Mas continua. ouvindo a gente aprende. Aprende. Meu pai Eu sempre dizia, observo, você não mas precisa não viver uso. tudo. Bote sua orelhinha de molho em muitas situações. Uma pessoa tava conversando com outra e falou assim, fulana tá se achando. E a mulher respondeu, ainda bem, né? Ela achou que ela tava perdida. Eu falei, velho, a gente levava a frase tá se achando num significado tão pejorativo. Falei, eu vou usar isso agora também. Quando me falar tá se achando, eu vou achar que é bom, porque eu achei Tô algo achando mesmo. que estava perdido. Às vezes é uma autoestima, Isso. às vezes é uma coragem, Você se às achou vezes e é um ponto. empurrão. Isso. Eu me achei. Que bom que ela se achou, né? E eu vi uma conversa e falei, meu Deus, como tem sentido? A gente tem que marcar um episódio de casos de Isaura. Todos os casos que ela ouviu nos ônibus. Ela ir contando aqui pra gente. Eu gosto da ideia. Eu acho que a gente precisa contar com as pessoas. Esse é outro ponto, né? A gente precisa se rodear de pessoas que incentivam a nossa vida, né? Porque tem muita família que é tóxica, viu? A gente Não é só porque esse negócio assim, Isso. de amar. Por exemplo, eu tô fazendo um curso de constelação familiar e as pessoas fazem uma distorção, né? Quando a gente fala honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe significa eu agradecer a minha vida. Aquelas pessoas que me deram a vida. Mas o meu pai e minha mãe pode ser pessoas que me prejudicam. Que me mantêm uma amarra e que me impede de crescer. Né? Que aguça em mim. Ninguém melhor do que pai, mãe ou familiares mais próximos para desencadear um trauma, né? A maioria dos traumas. gatilho, né? Ou algum gatilho. Se for a maioria deles, foi imposto por eles. Pois é. Foi Ou imposto por seja, eles. se aproximar ou manter distância. É muito importante nesses momentos que a gente está se ressurgindo Isso. ou na beira do precipício, né? E não só de pessoas que eu falo, não. Eu falo de religião, né? Você se apegar a alguma religião, Sim. alguma coisa que você queira fazer por alguém, alguma caridade. Enfim, se juntar com pessoas. Mas assim, não é aceitar todo o rolê. Porque tem muito isso. Não, A você tem que pessoa escolher. quando tá no... Vira arroz de festa, né? Todos os amigos que são de farra querem chamar aquela pessoa para ir pra farra também. Não necessariamente você precisa aceitar. Sim. Mas assim, esteja perto de pessoas que coloquem você pra frente, pra cima. E que respeitem, principalmente, a sua decisão. Isso, de não ir, de não querer. De não ir. Isso. Porque você tem não quer aquele ir no amigo caminho. que diz assim, não, aí você tá chato, embora, que não sei o quê. Não é amigo. Não é amigo. Ou então aquele pai e mãe que diz assim, ixi, vai sofrer por causa disso? Dê de besteira, menino, levanta daí. Não. A gente precisa ter pessoas ao nosso redor que naquele momento apoiem a gente a viver aquela situação. E aí, você tocou em um ponto, quando a gente fala de relacionamento, que quando a gente passa por algum momento e a gente fala com um amigo, você tá sofrendo por isso. Isso. De alguma maneira querendo diminuir o sofrimento. a minha dor. Só que dor Individual. é individual. Eu não vou quantificar a minha dor e vou dizer é maior ou menor que a sua. Perfeito. Minha dor é a minha dor. Perfeito. É o que eu tenho capacidade de suportar. Isso acontece muito com os adolescentes, as mães de adolescentes. Eu sou mãe de adolescente, minha tá filha. sofrendo por isso? Amo. Quando a criança ou adolescente tá entrando, né, que se apaixona por aquele menininho e tal, e aí a pessoa se decepciona. Aí Sim. começa a sentir aquela dor. A gente, Dói muito, a adolescente dói parece que vai morrer. E a gente já sabe que, tipo assim, foi o primeiro amor, vai dar que Isso. você não vai nem lembrar quem é essa É, pessoa. mas a gente passou. Já o adulto. Só que ele não, né? Eu não posso minimizar ou ignorar ou infantilizar ou Perfeito. querer cobrir a dor. A dor é dele.
E quando você passou, você foi acolhido, não sei do passado, né? Mas assim, se você foi acolhida ou não foi acolhida, é a sua história. Isso. Deixa o outro viver a história dele. E acolha, né? Se você ama aquela pessoa que está sofrendo, não importa o motivo que ela está sofrendo, você tem que acolher. Só acolher. Só isso. Isso faz parte do seu, como é que se chama? As pessoas ao redor. Rede de apoio. Rede de apoio. A rede de apoio para esses momentos de dificuldade. Outra coisa que eu gosto muito de pedir para os clientes é escrever. Também. Olha lá. Eu gosto muito de escrever. Eu sou a pessoa do papel também, né, Isaura? Eu gosto de escrever. Ela vai digitando. Não, eu gosto de escrever, depois eu passo pro digital. Tá? Posso entregar a Isaura? A Isaura trouxe uma pesca desse tamanho aqui, ó. Eu disse, ela não vai usar pesca, porque você é uma excelente profissional, você vai... Aí, tá tirando de letra. Pois é. Pelo amor Mas de Deus. nesse momento, quando você faz uma escrita sobre o que você está sentindo, você usa seus sentidos, né? Então você escreve, você coloca pra fora, chora, nananana, e deixa aquele registro. Quando você deixa aquele registro, nos próximos momentos, porque vão existir próximos momentos difíceis, você lê aquilo e saber que você superou aquilo. Sim. Com requintes de detalhes, sabe? Porque a lembrança da gente, a memória da gente, ela falha. Sim. Então, quando você escreve, por exemplo, eu pego meus diários de adolescente, eu fico olhando, gente, olha quanta coisa eu passei. É muito Gente, ela legal. tem diários mesmo de adolescente. Ela tem várias nome nas minhas agendas. A última foi Tchuf. O nome da minha última agenda é Tchuf. É. Tem até meu aparelho de dentário que eu tirei, botei no saquinho e tá lá, grampeado até hoje. Gente, isso me ajuda a perceber o quanto eu evoluí, o quanto eu fui capaz de enfrentar os desafios que a vida me proporcionou. Tem coisa que você lê que você dá até risada, Dá, né? a gente dá risada. Então, se preparar para esses momentos futuros, porque a vida é feita de ciclos, a vida é uma montanha russa, a gente precisa aprender a lidar com todos os momentos, bons e ruins. Eu sempre falo isso, os bons, eu digo assim para meus seguidores, olha, aproveite seu dia, que seu dia seja cheio de coisinhas boas e ruins, porque as ruins, a gente sabe que a gente tem ferramenta suficiente aqui dentro para passar, e as boas, a gente comemora. Então, a gente precisa saber lidar com a nossa vida. Comemora e se energiza, né? Isso. Para uma próxima etapa. Difícil, mas vida. uma próxima etapa difícil. Difícil. E até nos momentos difíceis, quando você consegue fazer esses pequenos movimentos, colocar pequenos objetivos, tipo assim, terminou o relacionamento, como você está trazendo aí. Aí, o pequeno movimento qual é? Me afastar da família, me afastar do Instagram, não stalkear. Isso já é um movimento. Isso. Não precisa sair com outra pessoa, Sim. ligar para o ex. Não precisa. Você só precisa dar um pequeno movimento e comemorar quando você consegue fazer isso. Como os alcoólatras anônimos. Mais um dia. Mais um dia. E é assim que a gente sobrevive a esses momentos difíceis. As pessoas que sofrem, né, do alcoolismo, eles não podem nem mastigar uma balinha de qualquer coisa de álcool, né? Pois é. O que é isso? E cada Eles não dia uma podem ter vitória. contato com gatilhos. Isso. Isso serve para tudo na nossa vida. Tudo. Se eu tenho, por exemplo, se olhar o Instagram, eu tenho uma cliente que ela disse, eu bloqueei o Instagram. Eu falei, ok. Ah, mas eu vou falar a verdade, Isaura. Eu criei um fake. Eu falei, eu não entendi, então, a lógica de ter criado isso. Eu fico confusa. Ela não queria que ele visse que ela estava mas assim, stalkeando. mas você entende que não tem... Não teve movimento de mudança. Eu não falei, teve. mas eu não entendi, então eu queria que você me explicasse. Ah, mas então, Isaura, eu não vou ver o que ele tá fazendo? Eu falei, mas pra que você quer ver? Pra que você quer ver? Pra você ficar retroalimentando essa energia em você? Exato. Porque assim, se você parar, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso é fato. Se você para, você libera uma energia para que outra entre. Perfeito. Então, às vezes, se você não tá olhando, você vai na casa, sei lá, de uma amiga. Gente, mudou a energia. Vai encontrar outras possibilidades que ela não tá enxergando. É isso, né? eu sempre falo da dança da cadeira, né? Quando você tá na dança, só tem uma cadeira. Ou um senta, o outro fica em pé. Se você tá deixando a cadeira ocupada com um ex ou com aquela pessoa que você nem curte, nem tá nem aí pra você, você tá evitando chegar pessoas, repelindo até às vezes, e chegar pessoas interessantes na sua vida. E você ou coisas interessantes, e você não só sabe que pessoas. tem pessoas que elas terminam um relacionamento, mas elas não saem do relacionamento, né? Elas trazem, elas efetivamente, elas rompem.
Mas ela continua com aquela pessoa no sentimento assim, mas eu não conheço ninguém. Não vai conhecer. Não vai. Tá o ocupada a campo cadeira. está ocupado. É. A energia está ocupada. A gente fala muito sobre isso, sobre esse campo de chegar pessoas mesmo você tendo dentro do relacionamento. Um parêntese aqui. Quando o campo tá fechado, não chega. Não chega. É incrível. Quando chega assim, não, esse foi fulano que me procurou, sei o quê. Você tá com o campo aberto. Você tá tendo comportamentos para aquelas pessoas chegarem. Isso. E a mesma coisa acontece quando você tá sem ninguém. Você tá fechando o seu campo para novas oportunidades de pessoas e de coisas novas, independente do que seja. Porque às vezes a pessoa terminou a relação, tá ali no fundo do poço e realmente não acho que seja adequado estar emendando um relacionamento com outro. Eu preciso ouvir bastante isso, né? Porque eu sou a pessoa que emenda um relacionamento com outro desde os 15 anos de idade. Aí quer dar uma pausa no próximo, é? Não tem Não próximo. entendi. Não vai ter próximo. Tá? Não vai ter próximo. Mas Ela está aprendendo a se relacionar com a pessoa que ela está Isso. dia a dia. porém, não deixando de cuidar de mim, que é esse outro movimento, para mim, é o mais importante. Olha só, quando a gente está dentro de uma relação, a gente esquece de cuidar da gente. A gente realmente esquece. Mas quando a gente tem esse acorda menina, a gente começa a perceber que alguns movimentos que a gente faz pra gente melhora até a relação. Principalmente a relação. Mas vamos dizer que a gente está passando por um momento de dificuldade que terminou a relação, enfim, né? O que a gente está trazendo aqui, terminou a relação, ou está sendo demitido e tal, passando por aquele processo. A pessoa que já não tinha o hábito, porque autocuidado é um hábito, diário, de fazer as coisas por si, ela não vai conseguir começar dentro desse movimento de fundo do poço. Sim. É mais difícil, É né? muito mais difícil. Ela precisa de ajuda. Porque ela só vai enxergar o negativo. Ela não vai conseguir fazer movimento nenhum por ela nesse momento. Já a pessoa, por exemplo, se terminar minha relação, eu vou sofrer. Todo mundo vai sofrer. Sim. Mas eu tenho uma relação muito boa comigo, que é um lugar confortável que eu tenho aqui dentro, que eu mesma construí, que eu vou e volto a hora que eu quiser. É o lugar mais confortável que eu tenho. Foi o lugar que eu criei. Então eu não fico só, eu não fico solta, eu não me sinto abandonada, porque eu tenho isso. Então a pessoa que já tem isso, ela pode revisitar esse lugar, mas não pelas coisas que ela faz no autocuidado. Eu acho isso muito importante. Não é o batom que se coloca, Isso. é a sensação de estar colocando o batom. O que aquilo causa em você? Porque autocuidado é você entender que aquele processo é de internalização. Qual a sensação, qual a paz, qual a tranquilidade? O que eu faço que me traz isso? Então, quando você passa um batom e sente tranquilidade, massa, esse é seu autocuidado. Ler um livro, passear com o cachorro, ir em contato com a natureza, tudo isso faz você entrar em você. Agora, a pessoa que já está nesse processo, ela precisa do seu cuidado para enxergar todas as... O que ela gosta, o que ela não gosta, quem realmente é essa pessoa. Para ela começar a fazer o movimento de se cuidar e, assim, aos pouquinhos, sair desse lugar que ela mesma se colocou. Você falou assim, não é o que ela faz, né? Mas é como ela se sente. Isso. Eu li um livro que eu estava tentando puxar aqui a memória, não me recordei o nome, mas eu posso passar para vocês, que ele diz assim, que a forma como a gente amanhece muda todo o nosso dia. Isso. E aí ele diz assim, todos os dias, abre o olho, levante, vá no espelho. E se elogie. Mesmo com autocrítica. Já percebeu, não sei vocês, mas muitas pessoas, quando elas se olham no espelho, a maioria não gosta do que vê. Diz, eu queria suspender aqui, mudar aqui meu nariz, afinar aqui a boca, nananana. E a gente não enxerga a qualidade. Então é olhar no espelho com tudo que eu posso melhorar. Mas isso aqui me representa. A gente estava falando sobre isso nesse instante. Porque ela tem um espelho que amplia... Sim. A pele da pessoa. Aí eu me olho nesse espelho, eu, tipo... Todo mundo que olha nesse espelho não se quero assusta. mais. E eu falei pra Kaela, inclusive, pra ela. Esse é o meu autocuidado diário. Todos os dias é um espelho de aumento que eu vejo até minha alma. Espelho. Todos os dias, assim que eu acordo, tomo meu banho e tal, o espelho de aumento tá ali na minha frente. Eu me enxergo de verdade antes de maquiar. Sim. Antes de fazer esse cuidado de
melhorar o que eu já tenho de bom. Melhorar o que eu já tenho de bom. Que massa. Mas eu só consigo melhorar o que eu já tenho de Quando eu bom enxergo o que eu tenho de quando bom. eu reconheço o que eu tenho de bom. Exatamente. Porque senão eu vou estar numa busca Fantasiando. incessante de melhorar e muitas vezes de ouvir, dizer assim, eu quero ficar com a barriga de, eu quero ter uma pele igual a de. Não, eu quero o ter seu? o meu. E o seu? Esse movimento de comparação, ele faz você entrar no fundo do poço, independente de um muito final de rápido. relacionamento, independente desse processo de desemprego e tal, independente de uma situação, ruptura, né, que a gente está falando de movimentos de ruptura, no dia a dia, no cotidiano, no próprio Instagram. Quando a gente olha naqueles... Gente, Ó, você que é do Instagram. eu vou dizer um negócio, que eu tô com conteúdo pra gravar, que é o seguinte. Quando você se compara, você tá sendo arrogante e ladrão. Explique. Olha que interessante. Arrogante por quê? Explique. Se você acha que alguém é melhor que você, significa que você também acha que você é melhor que alguém que tem menos que você. Isso é Certo, arrogância. ok. Isso é arrogância. E quando você é ladrão, é quando você rouba de você mesmo o seu potencial. Sim. Entende? Você tá roubando de você, Tá a roubando sua essência. a oportunidade de ser uma pessoa Al- melhor com as suas exatamente. próprias habilidades, Com as próprias roubando a habilidades. habilidade do outro. Eu entendo isso, mas esse ponto aí eu posso? Ah, meu Deus. Vá. Quando você se compara, você está comparando, enfim, o que o outro quer mostrar com o seu todo. Aí você sempre perde. Eu sempre falo isso. Quando você se compara, você sempre perde. Mas o fato é que sim, existem pessoas muito melhores do que eu em muitas coisas e existem pessoas muito piores do que eu em muitas coisas, mas não em tudo. A gente não precisa se comparar, porque sempre vai existir alguém melhor do que você. E sempre vai existir alguém pior do que você naquilo. Não é em tudo. Sim. Porque eu tenho as minhas habilidades e você tem as suas habilidades. Eu posso desenvolver as suas? Posso, se eu quiser. Se eu quiser. Mas Não- talvez você não desperte Isso, pra querer. isso. Não significa Que você não possa. que você não possa. Perfeito. E outra coisa, quando você falou assim, o outro mostra o que ele quer que seja visto. Recortes da vida. E aí que você falou agora sobre isso, eu vi um videozinho hoje, que tem uma vela aqui assim num copo. Sim, eu vi também. E a pessoa Acende. E, na verdade, ela acende o fósforo, ela acende acho que é o fósforo, não é a vela, não. na vela não? Ah, não lembro. É. Assim, enfim, é o recorte que a Sim. gente tá mostrando, que a pessoa quer mostrar. Não é a vida dela toda. Não é um recorte, aí você quer tomar aquilo ali Como verdade. absoluta. Não é. E o esforço que o outro fez pra conseguir aquilo, pra ter aquela conquista, você está disposto, você tem capacidade Eu de falo isso. passar, de abrir mão pra ter Pelos aquela perrengues que a pessoa passou. E perrengues você que a pessoa não passou. vai chegar no mesmo Não lugar, porque a caminhada Cada um é tem sua diferente. caminhada, é isso mesmo. Mas eu sempre penso nisso quando eu lembro de Cristiano Ronaldo. E qual é o nome do outro? Messi. Neymar. Messi Não, ou Neymar, um dos não, dois. Neymar. Cristiano Ronaldo desenvolveu. Sim. Ele quis ser um jogador de futebol, ele desenvolveu. Neymar, ele nasceu. Ele tem habilidade dele mesmo. Mas o fato de eu não ter a habilidade nata não significa que eu não possa desenvolver, mas eu posso não querer, porque aquilo pode não ser importante pra mim. E aí, a gente trazendo pra questão do trabalho, observe como a gente se fecha. Assim como num relacionamento. Eu sou psicóloga, ok. Certo, eu me qualifico só naquilo ali. Só naquilo ali. É importante? É. Mas eu perco um pouco. E se algo acontecer comigo? O que eu vou fazer? Né? Se você não puder exercer mais. Se eu não puder por exercer algum motivo. por algum motivo, o que eu vou fazer? Por exemplo, pode acontecer alguma circunstância na minha vida que eu não consiga estar na clínica exercendo. O que eu vou fazer? Preciso desenvolver outras habilidades. E olha como isso é interessante para os momentos de dificuldade. Quando Ampliar. quando você se vê na zona de conforto durante muito tempo, você perde aquilo, tira o seu chão. Pois é. Então, quando você amplia a sua mente antes de qualquer situação, você não tá, sabe, Só deu uma flutuando. baladinha ali, Exato. mas você continua Só que as firme. pessoas têm medo de se jogar em vários processos. Por quê? A maioria das pessoas que eu vejo fazer isso,
elas têm medo de se sentirem, de serem julgadas como perdidas. Tipo assim, essa aí não sabe o que é não, tá atirando pra tudo quanto é lado. Então, eu sei o que é isso. Como você mesmo disse, essa aí tem um monte de coisa. Um monte de habilidade. Porque eu não fixo numa coisa só. Mas observe que suas habilidades, elas você traz, porque conhecimento a gente não se perde. Sim, com certeza. Você aprende uma coisa aqui, você faz um curso ali, mas você pega a essência do que você faz e reúne. Faz um conjunto, né? Você reúne. Entende? Mas eu posso fazer isso vendendo picolé. Pode. Entendeu? Inclusive ser uma excelente vendedora de picolé. Exatamente. Rapaz, aí não vende tem até peixe pra problema. careca. Se deixar. Entende? Porque eu quero que a gente entenda que a habilidade é habilidade, independente de onde você jogue. Pronto. Boa. Eu falei isso pra você assim que eu te conheci. Você tem a habilidade de comunicar. O que você vai fazer com essa comunicação? Não importa. Você pode ser Ela falou, locutora. lembra as coisas que você pergunta. Você gosta de fazer o quê? Eu disse, eu gosto de dirigir e de gravar story. Pronto. Aí, dirigir é complicado, porque eu sou meio barbeira. Então Não, eu você é desisti. desatenta. Você não é barbeira. Você é desatenta. É diferente. Para ter uma boa direção, você precisa ser atento. É a sou habilidade aérea. de atenção para ser uma boa motorista. O que você faz com a sua habilidade ou a não habilidade também determina. Mas você se pode aperfeiçoar. Pode. Eu posso, mas assim, Se ela quiser. deixa eu Se gravar você story quiser. mesmo, eu gosto de gravar story, Entendeu? eu amo fazer o que Se eu ela faço. quiser. E Ou às- se tiver a necessidade, ainda tem isso, né? Mas observe que muitas vezes a gente só muda Quando tem a necessidade. quando a gente é provocado. Eu falei sobre isso nos meus stories hoje. Acorde antes que a vida te force a acordar. Que a vida te provoca. Gente, todos os dias eu tô no meu story. Acorda, menina. Porque se você acordar por si, porque eu quero acordar sem um despertador no teu ouvido, é muito mais fácil você fazer fluidamente no seu tempo. Do que tem que fazer porque aconteceu tal coisa. Mas, Mel, e eu vou botar a responsabilidade em quem se der errado? Pois é, porque me menina. perguntam isso. Boa Pois é. pergunta, e quem é que bota Porque me a perguntam isso, responsabilidade? sim, Só pra eu Zara, saber, mas assim. se eu fizer isso e se der um Eu vi um BO, meme, eu vi vou um botar a meme. culpa em quem? Eu vi um meme muito legal, dizendo assim: eu tenho que contar os meus planos pra todo mundo, porque aí eu jogo a responsabilidade na inveja, porque o meu negócio não deu certo. Misericórdia. Já ouviu um negócio desse? Então eu vou sempre culpar alguém de alguma coisa, por isso que eu não quero acordar. É por isso que todos os dias eu não quero fazer o que eu tenho que fazer para ser aquela pessoa melhor. E não é melhor do que o outro, é melhor do que você ontem. Então, Boa. quando a gente se atenta, sabe, estala o dedo para as 24 horas, como se fosse eu nasci assim que eu acordei e morri quando eu fechei os olhos, a vida sendo 24 horas, a gente aproveita muito mais. A gente tem uma bagagem, sim, a gente traz uma malinha que a gente deixa do lado da cama assim que a gente fecha os olhos. E aí de manhã a gente pode abrir a malinha, pegar tudo que a gente quer usar naquele dia, seguir o baile e de noite guardar as experiências nessa mesma malinha e seguir o baile novamente. Mas o que acontece? As pessoas jogam tudo na malinha, aí no momento que a mala abre, quebra o zíper, aí cai um monte de coisa, a pessoa fica perdida. Aí tem que procurar a Isaura. Aí tem que procurar a Isaura. Eu não me meto nisso. Não, mas é engraçado, né, pensar sobre isso, porque a gente tava falando da malinha, aí quando você fala que a gente vai guardando, isso vai ficando no nosso inconsciente. Isso. E- O filme Divertidamente fala muito isso, né? E a gente, nenhuma resposta, todas as respostas que a gente tem, a gente aciona inconscientemente alguma situação parecida. Como é que eu reagi lá? Porque automaticamente, se eu estiver no automático, eu vou reproduzir a mesma reação, Perfeito. né? Por exemplo, Mel sabe, eu tinha, tô melhor, Gosto do tinha. dificuldade de falar em público. Assim, eu me travava mesmo, assim, eu era bem. Mas a partir do momento que eu me coloquei, não, eu quero desenvolver isso. Não talvez pra ficar gravando stories. Não, isso não é uma O coisa que objetivo. eu Não quero. é o objetivo seu, mas... Mas assim, de se poder... vier, tô pronta. Não sei não, viu? Mas assim, o que eu penso mais à frente? Por exemplo, se eu quero dar uma aula, eu preciso ter essa habilidade aguçada. Eu já preciso estar pronta. Então, o que eu quero, o que eu tô olhando lá na frente? Né? Então, assim, eu preciso ir desenvolvendo agora, porque senão... mas eu não consegui.
Mas, pô, você também quis se aprontar no dia Em do cima da concurso. hora. É. Você aí quer ir fica fazer o concurso complicado, no jovem, dia? aí fica difícil. É tudo pra ontem, né? Tudo pra ontem. Os Não procedimentos pode ser estéticos tudo pra estão aí pra dizer isso. Tipo mas- assim, terminei um relacionamento, já tô abrindo o Tinder, sei lá o que é mais, sei lá quais são os outros, pra conhecer novas pessoas. Calma. Vai com calma. Vai devagar, Vai jovem. Você Primeiro, eu precisa diria tapar. assim, ó, cuide do seu trabalho, enxergue os sinais, faça a leitura do ambiente. Comportamental, ele diz muitas vezes muito mais do que o que é verbal. Então, se seu chefe, ele não tá, a coisa não tá legal, vai enxergando os sinais, vai vendo onde você pode melhorar. Vai ver, a empresa dá sinal de que ela tá ruim. Vai enxergando. Sim, vai Não enxergando. fique só naquela expectativa do positivismo. Não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Busque Pé a no chão, sua né? melhora. Pé no chão. O que é que eu posso fazer para melhorar? Busque. Desenvolva outras habilidades. Veja outras possibilidades. No relacionamento, vai enxergando. No também. relacionamento não precisa ver outras possibilidades enquanto tá nele, não, né? Não, mas Bê? Não, claro que de- você pode desenvolver dentro. Ei, né, calma, para Zara. as pessoas não entenderem errado. Não é por buscar favor. externo. Ah, bom. Mas quais são as Melhorar possibilidades? dentro da relação. Dentro da relação. Ah, Às vezes é uma entendi. comunicação. Sim. Às vezes você tem uma comunicação que ela é ruim. E seu parceiro às vezes não entende. Que você quer. Eu trabalho eu muito mesma- isso com os valores dos clientes, porque os valores eles são hierarquizados e eles mudam a posição ao longo da vida. Ao longo da vida. E aí, às vezes, você casa com uma pessoa que os valores são assim, X, Y, Z, estão nessa ordem, e a pessoa, aos poucos, né, de acordo com as experiências da vida dela, ela vai os ciclos de vida, né, ela vai se moldando aos valores. E aí o parceiro não percebe. E aquilo vai empurrando com a barriga, e quando vê, a pessoa não tem mais nada a ver com ela. Tipo assim, oi, cadê aquela pessoa Ela que eu casei? passou o tempo e ela Passou. não viu. Exato. E ela não viu, mas a pessoa tava dando sinais. Tava dando sinais. Sempre tem os sinais. Eu sempre falo assim, ó, quem dá sinal é satélite, as pessoas fazem mesmo, é o comportamento que diz. Eu quero que a gente Mas é você leia tá atenta a isso. Quando eu falo comportamento. Dá sinais, sinal satélite. então, aguça o satélite de vocês aí, Isso. ó. Bota o radar pra... Pode ser. Bota as o radar pra anteninhas, funcionar, a as antena aí. anteninhas. Isso, é pra isso que serve os 5 sentidos. Exatamente. Né? O nosso sistema sensorial, ele tá aí para mostrar pra gente que a gente pode sim ligar as nossas antenas e perceber o entorno, o que que tá bom e o que não tá, para o nosso eu do momento. Meninas, que papo massa. Gostoso. O intuito aqui foi trazer pra você de casa o seguinte: todo mundo passa por dificuldade em algum momento da vida, mas entenda, né? Como a gente falou aqui, passa por dificuldade, não fica na dificuldade. E em especial esse tema a gente quis trazer porque estamos no mês de setembro. Sim. E é um mês importante pra gente fazer as pessoas que passam por dificuldades e não chegarem a extremos, né? Então a gente trouxe as profissionais aqui. São profissionais renomadas no mercado. Atendem lá na Clínica Salos. Cadê o homem pra botar aí a Clínica Salos? Salos Saúde Integrada, que tá apoiando a gente, né, nesses episódios falando sobre saúde. Então as duas atendem lá na clínica. Mel é diretora também lá da clínica. Pra você que tá em casa, entender que você vai passar, mas é pra passar. E que você precisa pedir ajuda, né? Precisa pedir ajuda. Não pode deixar ficar assim, passar. É isso, como o nome diz, saúde integrada. Lá a gente trabalha com profissionais integrados, né? Eles se comunicam uns com os outros. Por exemplo, Isaura faz a parte, como a gente trouxe aqui, né? Isaura Isso. cuida dos BO lá do buraco e a gente... Quando ela traz pra cima, eu venho cato pra mim. Sim. A gente bota a pessoa no movimento, mas também tem um médico que faz as prescrições, se necessárias, Se aquele necessárias. paciente que realmente está no nutricionista que também cuida da parte intestinal, que tem a ver também com os neurotransmissores. Inclusive, eu anotei aqui que sedentarismo, dieta desregrada, vício são causas para Isso. depressão. É por isso que a gente Sim. trabalha lá de uma forma integrativa. É integrado, tá, gente? Vocês vão ver aqui mais episódios à frente, outros profissionais da área de saúde que a gente vai bater esse papo para vocês entenderem que vocês podem pedir ajuda. Podem, Existem devem pessoas, devem, pedir né? ajuda. Pedir e aceitar também, né? Porque a gente tem dificuldade porque de às aceitar. vezes a gente não, eu pede passo por e isso não sozinha, tá de boa. Eu dou conta. Eu quero o seguinte das duas, que vocês deixem cada uma, né, do seu jeito,
a sua mensagem, mas antes, vou pedir aqui, ó, pra gente também falar da nossa farmácia Plantário, farmácia de manipulação e fórmula, tá? É a farmácia que a gente confia, também tá apoiando a gente pra formular suas medicações. Por quê? Que eu vou explicar aqui, te dizer por que eu entendo que tem que formular. Que às vezes na farmácia lá, você vai comprar um remédio, vende a dose que não é a dose apropriada pro seu organismo. Então, quando você vai no médico que ele organiza lá a dosagem certa pra você de determinada medicação, o efeito é melhor do que você ficar tomando umas bombas não é só aleatórias. Para o organismo, é para o momento, porque às vezes a pessoa não precisa de uma dose tão alta, às vezes a pessoa está passando por aquele processo e vai desmamando também depois de passar pelo processo. Então tudo isso é importante. A Plantário é alinhar. Eu não sei nem o caminho da farmácia normal. Não sei, o meu caminho sempre é farmácia de manipulação. É farmácia de manipulação. Eu sou ratinha de farmácia de manipulação. Ama a fórmula, ela ama a fórmula. Eu não cheio assim, ó, de manhã. Mas agora eu quero a mensagem de vocês. Cada uma falar a mensagem para o pessoal de casa, né? O que vocês podem dizer para as pessoas pra gente conseguir concluir aqui o nosso bate-papo? É isso. Para mim é respeite o seu momento, entenda, se acolha, que você vai entender como sair disso, não apenas sozinho, pedindo ajuda, óbvio, mas também se ajudando, né? Porque a gente tem essa mania de jogar a responsabilidade como muleta para os profissionais, mas quem faz a parte principal, quem tem que fazer a parte principal, sempre é você, porque afinal, a vida é sua. Né? Ela vai passar, mas vai passar para você. E a gente só passa pela sua vida também. Tudo passa. Tudo passa, inclusive a uva passa. Então, né? Vamos lá, Isaura. Entender que somos seres únicos, né? Individuais. É importante nesse processo para a gente aprender a se respeitar. Acho que a palavra de ordem seria o autorrespeito, né? Então, assim, perceba quais são as suas potencialidades, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, é importante também pra gente, porque a gente só consegue melhorar o que a gente reconhece que a gente não é bom ainda, né? E assim, tudo passa. E vamos buscar viver e estar no momento presente, porque já passou meu medo, tudo aqui agora, já passou. Ó, já tá tranquila, né, Isaura? Né? Ela chegou aqui. Não, mas foi uma experiência que já foi vivida. Você gostou? Né? Gostei. Tá aqui com a gente? Gostei de verdade. Ó. Vocês me enganaram dizendo que era um bate-papo descontraído. Eu fiquei tensa. Mas foi uma experiência boa. Né? E eu vivi essa experiência. Presente, né? Presente. Estava aqui com a gente, Estava, de verdade. Eu me preparei, né? Não que eu tivesse no futuro, mas assim, eu me preparei. É importante a gente se preparar. Mas assim, eu vivi esse momento presente, né? E daqui a uma hora isso aqui já vai ser um passado. Vai ser uma parte da minha história. Isso. Show. Né? E que eu vou poder acionar isso com um gatilho positivo. Para uma nova experiência. Exatamente. Bom demais. Gente, foi um prazer receber você. A gente já recebe provavelmente. Foi um prazer receber você aqui, Isaura. Fale agora como anfitriã também. Então, é sempre um prazer vamos dizer, essa filha da Salus, né? Porque a Isaura tá com a gente há mais de 12 anos que ela falou. Na verdade, Isaura se formou com a gente, literalmente, né, Isa? Então, eu me lembro quando eu fui pedir, e agora eu faço o quê? Vem pra cá. Eu não sei o que eu faço. Vem pra cá. E ela entrou pelo carinho que a gente tem, mas mostrou capacidade, por isso que está até hoje, fazendo essa parceria com a gente, cuidando dos nossos clientes com muito carinho. Entrego assim, ó, de olho fechado, já foi psicóloga de minha filha, então eu digo pra você, confie. Então é isso, muito obrigada por... Essa é a primeira, né? Essa é a primeira aqui, a primeirinha da Salus, abrimos com chave de ouro, foi muito Obrigada, bom. Eu que agradeço. Ó, a gente tem um ritual pra encerrar aqui, que é assim, ó, no mais, um grande beijo, fica com Deus, tchau, tchau, todo mundo junto. Muita frase, mas todo mundo. Muita frase? Bora lá, se ela me acompanhasse no Instagram, ela saberia. E deu uma alfinetada aí, hein? Eu tô com a cara da menina. Ela acompanha a frase atual. O final de todos os meus stories é assim. Um grande beijo, fica com Deus, tchau, tau. Então vamos lá? Bom. Não, antes disso, esqueci do detalhe. Pera, gente, segue a gente nas redes sociais, tá? E aí, .pod, mel com 2 L's, .oliveiras, Cri Salles 7 e o de Isaura? Isaura Quadros. Isaura Quadros. Simples Segue assim. a gente, deixa o like aqui, deixa seu comentário também, que vai dar bom. Vamos Bora nessa? lá.
No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.